Bom, esperar coisa diferente desse governo é sonhar, né? Eles não têm nenhum problema em, por exemplo, não ter boa relação com Estados Unidos, com União Europeia. Eles não têm problema com isso. Eles já têm um lado nessa geopolítica mundial, e não é o lado ocidental. Gente, é muito triste que hoje nós temos um presidente que faz parte do eixo do mal. Se estourasse uma guerra mundial, a terceira guerra mundial, se estourasse de fato, o Brasil faria parte deste eixo do mal, ao lado de Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Aliás, a Coreia do Norte não apareceu aqui, não confirmou a presença? Não apareceu. Mas a Coreia do Norte, o Kim Jong-un assinou um tratado lá com Putin, não sei se foi ontem isso, anteontem. Então o Brasil estaria no eixo do cão, no eixo do inferno, ao lado dessas nações de ditaduras que matam cristãos, que perseguem aqueles que defendem a liberdade. É triste, é lamentável. Acredito que o pior dia para nós, defensores da liberdade aqui no Brasil, foi em 2023, quando este larápio que aparece aí na tela recebeu em solo brasileiro, com dinheiro do pagador de impostos, com honrarias militares, esse nojento vagabundo que merecia estar no caixão, chamado Nicolás Maduro, em solo brasileiro. Esse foi o dia que eu até coloquei no meu Instagram, um dia terrível, um dia marcante a todos nós defensores da liberdade, porque mostra que o Brasil está no limbo mesmo, está no esgoto, vai ficar no esgoto da história ao lado dessas ditaduras. Triste. São 9 horas e 2 minutos. 3 minutos, girou o relógio, Vanessa. Isso, sem dúvida, é um maior absurdo, Timóteo, que a gente vê, né? Assim, porque é engraçado que as pessoas simplesmente agem com naturalidade a essas investidas do presidente Lula, mas mostra que eles não têm nenhum problema em, por exemplo, não ter boa relação com Estados Unidos, com União Europeia. Eles não têm problema com isso. Eles já têm um lado nessa geopolítica mundial, e não é o lado ocidental. Isso está claro desde a campanha do presidente Lula. Infelizmente, as pessoas padecem pela ignorância. Mas o Lula já demonstra isso há muito tempo. Esse tapa na cara que ele deu, sim, em toda a população brasileira ao receber Nicolás Maduro aqui, no início de 2023, foi para mostrar, inclusive, poder. Porque se a gente se recordar muito bem aí, e uma história bem recente, em 2022, éramos proibidos, durante a campanha eleitoral de Lula, proibidos pelo TSE, de fazer qualquer associação a uma amizade que existia, que era a amizade do presidente Lula com o ditador Nicolás Maduro. Quem se recorda disso? A gente tinha um presidente nessa época que simplesmente reagiu em rede social dizendo: é um absurdo não poder falar, mas não agiu, não fez nada, não usou o parlamento, não usou o povo, que poderia ter sido utilizado para travar ali o processo eleitoral, fazer alguma coisa. Não foi feito nada, sabe? O Lula chegou ao poder, o Lula recebeu o Maduro e tá tudo bem, todo mundo tá com cara de paisagem diante de tudo isso. E agora ele está automaticamente se associando a um eixo extremamente perigoso para nós brasileiros. Como você bem falou, Timóteo, havendo uma guerra, estaremos no eixo do mal. O eixo do mal. O Brasil estaria, durante a Segunda Guerra Mundial também, no eixo do mal, se não fosse o dinheiro colocado pelos americanos, que Vargas resolveu de última hora se aliar aos americanos, devido também à instalação daqueles aeroportos, aquelas bases americanas estratégicas aqui em Fortaleza, em Natal. O dinheiro que foi colocado aqui ajuda, mas o Brasil, pelo lado ideológico do presidente naquela época, do Getúlio Vargas, o Brasil estaria ao lado de Mussolini. Vargas era aliado principal do idealizador do fascismo italiano, Mussolini, para quem não sabe, o mesmo Vargas, que é admirado por esse cara que está aí na tela, o senhor Lula Larápio, o presidente da República, o Vargas, que é admirado pelo Ciro Gomes também, né, inclusive, né, o PDT,
né, o partido que tem nessas raízes aí o senhor Brizola, Getúlio Vargas e outros admiradores do fascismo, né? Eles que chamam os outros de fascistas, eles são os principais fascistas. E o Brasil só não foi, durante a Segunda Guerra do Eixo do Mal, por uma questão de última hora que envolveu muito, muito dinheiro. Mas se fosse o coração do Vargas, estaria ao lado do Japão, da Alemanha nazista e da Itália também, lá de Mussolini. Infelizmente. São 9h06. Só um detalhe, né? Pra quem gosta um pouquinho de Segunda Guerra e sabe do trabalho da força das tropas vermelhas lá do exército soviético na época, que de fato matou nazista pra caramba. Só que Stalin, como já explicou muito bem o professor Olavo de Carvalho, foi o maior estrategista da história. Nunca antes houve uma pessoa com a capacidade estratégica do Stalin. O Stalin conseguiu avançar por vários frontes ali contra o exército nazista, mas visando também o controle total dessas nações. Foi o que exatamente ele fez. Inclusive tem um ouvinte lá da Polônia, né, que lembrou muito bem sobre o que aconteceu depois com os poloneses, depois da vitória da União Soviética contra os nazistas. Foi 1000 vezes pior. Era ruim, era uma desgraça, ficou pior também. Pessoas que morreram de fome, aquela coisa toda que você já sabe. Ô Pablo Sonati, o que você acha, meu querido, do Lula, aliado desses outros países, essas ditaduras? Bom, esperar coisa diferente desse governo é sonhar, né? Foi uma viagem, ele vai para a China também, não sei se vocês sabem, ele vai fazer uma viagem para a Rússia para comemorar a vitória justamente contra os nazistas. Não sei se você viu, fizeram até uma representação do dia que eles invadiram a Alemanha, tudo, e derrubaram o exército alemão. Não sei se você chegou a ver, fizeram uma encenação de Hollywood até. Ficou interessante. Depois eles vão para a China, com países comunistas, países, como você disse, que perseguem cristãos, patrocinados, financiados, juntos com grupos terroristas como Al-Qaeda. Então é isso que nós temos nessa reunião. O problema existe um lado bom, viu, Timóteo? Como você falou, na Segunda Guerra, o presidente ficou do lado dos Estados Unidos porque pagou. Pelo menos nisso, o Brasil se salva às vezes, porque ele é tão prostituto que quem pagar mais vai levar. Então, se houver uma guerra e os Estados Unidos bancar, esse larápio aí vai ficar lá dos Estados Unidos, acredito eu. Mas espero que não haja uma guerra. O problema maior é quem está indo com o Lula nessa viagem, que é o Alcolumbre. Estão falando o seguinte, que o Alcolumbre poderia pautar a CPI, né, do INSS. E quanto custa não pautar uma CPI? Não pautar uma CPI é muito caro, dizem. Só que Lula estaria disposto a pagar esse preço para o Alcolumbre não pautar uma CPI e o Alcolumbre estaria disposto a receber esse valor. Lógico, né? A gente sabe quem que é o Alcolumbre. Então, além de todo esse problema de se envolver com países comunistas, países terroristas, ainda tem o problema aqui do Brasil que vai envolver diretamente uma possível CPI, que eu acredito que não daria em nada, talvez uma CPI aqui só vai desgastar mais ainda o governo, mas eu acho que o problema maior é esse conluio, esse conchavo, que ele arrastou o Alcolumbre para travar as pautas aqui no Brasil e tentar negociar alguma coisa com o Alcolumbre. O que estão falando é isso. Então, aí é uma vergonha para o Brasil, mas efetivamente esse é o maior problema que eu vejo. Ele comprando o Alcolumbre para abafar o prejuízo, o roubo de... Olha, não sei se você sabe, pode chegar a mais de 200 bilhões de reais do INSS. Então é isso. Rapaz, a Vanessa disse no início do programa, muita gente comeu nesse negócio aí. Muito político. Muita. Não só, claro que, como a Vanessa falou muito bem, o principal bloco foi o PT. Aliás, eles são os participantes, idealizadores de todos os movimentos de corrupção no Brasil. Mas os outros também participaram e muito. Então eu duvido que de fato pode até acontecer que com a própria anuência do governo, permissão deles, para acalmar a opinião pública e na própria CPI eles utilizem para tentar prejudicar o ex-presidente Bolsonaro. Com certeza.
E depois enterrar a CPI por eles mesmos, com a ajuda dos bolsonaristas, com os petistas e com o pessoal do Centrão, entendeu? A classe toda política vão falar, eles vão se reunir e vão dizer o seguinte, olha, tá ruim pra você, tá ruim pra gente, tá ruim pra todo mundo. Vamos fazer um acordo aqui, a opinião pública tá crescendo contra a classe política, vamos resolver? A gente faz isso, ó, a gente acusa o fulano de tal, acusa o presidente que atuou naquela época, ele responde sozinho, que se lasque, e a gente isenta aqui o presidente Bolsonaro e o Lula, tá? Eu não duvido que isso aconteça. Diga, Pablo. O problema que eu estou vendo nas redes sociais é que ao invés da população, do povo brasileiro atacar os políticos, como surgiu agora, que começou bem antes do mandato do Lula, antes de 2019, parece que 2016, o Bolsonaro foi avisado. Foi. Até no vídeo do Nicolas ele não falou muito bem, não está muito claro aquele vídeo, gente. 100 milhões de visualizações, tem coisa ali, vai pegar todo mundo, vai ser investigado todo mundo, e eu que estou vendo na população é o absurdo de defender políticos. Não, ele estava, mas estourou no governo Lula. Não, mas começou no Bolsonaro. Eles não estão atacando o político, a população não está focando nos políticos, estão focando em ideologias partidárias. Não, é o Bolsonaro? Não, é o Lula. E mais uma vez, os políticos vão rir da cara do povo e sair ilesos, porque o povo vai ficar brigando entre si para ver quem roubou menos. A desculpa vai ser essa. Não, mas começou no Bolsonaro. Não, mas quem roubou mais foi o Lula. E vai ficar por isso. Ó, rapaz, que isso, não sai agora não. Antes, deixa o seu likeinho, deixa a sua inscrição. Aproveita e já nos segue também, viu? @BradoRádio. Se você não seguir e não deixar o likeinho, certamente você é um esquerdista, viu? Um petista, viu? Um cheiro mole, viu, meu irmão? Então saia pra lá. Mas se você for de direita, for conservador, já nos segue, viu? @BradoRádio. Aproveita e deixa o likeinho também, viu? Valeu, meu irmão. Forte abraço e até a próxima.